Espírito Santo a nossa gratidão pela sexta madrugada da Semana Missionária. Agradecemos a Deus pela força, pelo sustento. Agradecemos a Santíssima Trindade por promover no nosso coração o ensejo e o propósito desta oração. Sabemos que missões é a maior paixão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós aprendemos, o céu já estava tudo pronto. Os céus onde o Pai sempre morou, o Filho, o Espírito e os seus anjos, não dependia que nada existisse nessa terra. Já estava tudo pronto. Bilhares de anjos, serafins, adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Isaías declara isso no capítulo 6, do versículo 1 adiante. O céu já existia na sua glória. Não havia nada que pudesse fazer frente ao céu e tentar roubar aquilo que sempre foi de Deus. Já estava povoado. São bilhares de anjos. Não há teólogo, não há estudiosos bíblicos biblistas, assim chamando, que possa-se ter uma ideia de quantos anjos existem nos céus. Mas são bilhares, baseado simplesmente em uma das vertentes ou das viés, é que o Satanás, no capítulo 10 de Lucas, quando ele entra numa vida e ele sai daquela vida, a Bíblia diz que ele volta com uma legião pior do que aquela que estava lá. E ele causa, então, algo terrível, pior na vida daquela pessoa. Porque ele vem e traz mais 7 demônios. Com ele, então, são exatamente 8. 8 legiões. E 8 legiões, se subentende, 1/3 de anjos que ele levou com ele para as trevas. São 6.000 anjos, isso é a conta dos teólogos, deixado pelos eruditos no passado. Então, se 6.000 anjos vezes 8, quantos anjos das trevas tem para cada habitante da terra? Quantos anjos ele tem disponível? Se você pensar que somos 7,8 bilhões hoje de habitantes, né? A última pesquisa que somos 7,8 bilhões. Quantos bilhões já passaram? Mas se fosse só os 7,8 bilhões, 7,8 bilhões de seres humanos na Terra, multiplicado sobre todos os bilhares de demônios para cada vida, quantos bilhares tem no inferno? Quantos bilhares de anjos das trevas estão nas regiões celestes? Quantos bilhares? Bom, se ele levou só 1/3, 70% ficou com Deus. 70% são quantos bilhares ou trilhares de anjos? De luz. Mas Deus resolveu fazer missões e criar alguém à sua imagem e semelhança a partir da terra, do barro. E aqui estamos nós. E quando parecia que tudo ia falir, que tudo ia fracassar, nós ministramos quando ele envia, então, dá tudo que tem. O seu próprio filho, levando a sua própria imagem. Leva a minha glória, leva o meu poder, leva a minha unção, meu filho.
leva o meu nome. E Jesus, em contrapartida, também. Então resolve dar a sua própria vida. Então sabemos que missões é a paixão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando o Filho vai, ele já deixaria registrado no capítulo de número 16, verso 7 adiante do livro Evangelho de João, que ele iria, porque se ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo, que rogaria ao Pai por nós. E o Espírito Santo veio e se tornou nosso penhor, a garantia. Então a Santíssima Trindade é missões. E nós, então, orientado pelo Espírito Santo, ministramos na primeira madrugada o amor de Davi a missões por uma classe. Foi a classe dos pobres. E ali se extrai os 5 milagres, as 5 profecias, as 5 alianças, as 5 promessas de Deus para quem fizesse missões. E missões não se faz só apenas com o que prega, com o que se sente, mas com aquilo que se faz, também com os nossos recursos. E nós entendemos isso, claro, quando em Deuteronômio, no capítulo de número 24, você vai ver que Deus manda que o seu povo não saia de sua colheita sem deixar algo para os necessitados, que está no verso de número 17, até o verso 22 de Deuteronômio 24. Deus não quer que haja pobre, que haja pessoas necessitadas no meio do seu povo. É uma lei. E essa lei vai ser muito impactante quando o Senhor mostra em Deuteronômio 15, verso 4 e 11, que era proibido, ele não queria que houvesse pobre no meio do seu povo. Todos deveriam partir o que tem. Tremendo que não havia descido o Espírito Santo, não havia o derramamento do Pentecoste, mas havia um sentimento de que todos deveriam obedecer. Então, quando nós levamos aqui para esta campanha, nós entendemos porque Davi foi tão abençoado. Porque ele pensou nos pobres. E se não bastasse isso, no Salmos 51, ele quer pedir a Deus que dê para ele oportunidade, para que ele veja a prosperidade do seu povo. Ele não pede a dele. Deixa eu ver a prosperidade do teu povo. Então, na segunda madrugada, nós citamos Neemias, que deixou tudo para salvar uma nação. Missões por uma nação, toda Jerusalém. Na terceira madrugada, citamos Abraão, que abençoou com as suas primícias, quando não havia ainda a palavra dízimo, ele dá o seu melhor. Ele abre mão de parte do seu patrimônio, sem que Melquisedeque pedisse alguma coisa, ou Deus o mandasse dar. Ele dá por livre e espontânea vontade, como Abel. Só que Abel dá as suas primícias. Mas Abraão dá mais do que primícia. Ele sabe o quanto ele está dando. Então, Abraão, missões por um sacerdócio, por um profeta. Honra a um ministério. Aprendemos na quarta madrugada, missões através das mulheres, do capítulo 8 de Lucas, de Abraão no capítulo 14 de Gênesis. E essas mulheres, elas servem a Jesus com seus bens. E nós dissemos no capítulo anterior, no capítulo 7, que Jesus vai falar sobre a pecadora que unge os seus pés com unguento, com lágrimas, enxuga com os cabelos. E ele vai confrontar aquele doutor da lei que o convida para jantar na sua casa, para cear na sua casa. Ele disse: quem sabe que muito foi perdoado, muito ama. É por isso que ela está fazendo isso, seu doutor da lei. Então ela dá o melhor do seu unguento, o melhor do que ela tinha, tudo que ela tinha guardado. Ela depositou, fez missões
pela causa de um Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Nós não temos desculpa. Nós temos aqui exemplos. Quem fez missões por um Deus, quem fez missões por um pastor, quem fez missões por uma nação, quem fez missões por uma classe de pobre. E ontem falamos sobre a igreja de Macedônia, de 2 Coríntios, capítulo de número 8, que fizeram missões defendendo a fé. Mesmo na sua pobreza, vivendo terríveis tribulações, eles deram o melhor e rogaram a Paulo: receba a minha oferta, Paulo, por favor, para ajudar as igrejas que estão padecendo em Jerusalém, em causa de uma fé. E nessa sexta madrugada, eu deixo para você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 44 adiante, que diz a Bíblia que todos que criam em Cristo e na sua palavra estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, e sendo assim, vendiam todas as suas propriedades, em algumas traduções somente as suas propriedades, os seus bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E a partir daquele momento, ninguém mais havia falta de alguma coisa. A Bíblia diz que eles perseveravam unânime todos os dias em fazer a mesma coisa. E faziam isso com louvor a Deus. Esse é o sexto exemplo. E esse exemplo de Atos, missões, representando o amor. Porque só o amor, além da fé, pode fazer alguém vender o que conquistou a vida toda, para compartilhar com quem jamais tinha visto antes, para compartilhar com quem não tinha nada a ver com a sua vida, que não tinha ajudado a carregar um tijolo, só por amor. Porque os macedônios deram do que podiam, mas em Atos eles deram do que tinham, tudo. Já começaram a vender em prol do amor, para que nenhum daqueles que recebiam Jesus pudesse preocupar com qualquer necessidade, a não ser agora preocupar em serem fiéis a Deus, em andar na palavra, em seguir a doutrina dos apóstolos. Então, há sexto motivo para me fazer missões: o amor. Eu tenho motivo de fazer missões por uma classe, eu tenho motivo por uma nação, eu tenho motivo para honrar os sacerdotes, eu tenho motivo para honrar a Deus, e eu tenho motivo para honrar a fé. Eu tenho hoje motivo para honrar e fazer manifesto o amor que eu tenho dentro de mim. E a resposta está no verso 38, quando perguntaram: discípulos, apóstolos, o que fazemos para poder receber esse Jesus? Para que ele seja o nosso Senhor e Salvador e tenhamos a vida eterna. Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a senhora e nem o Senhor jamais entenderá esta campanha de uma semana, a semana missionária. A senhora e o Senhor jamais vai entender o que esse povo fez. Eles fizeram porque o Espírito Santo os encheu, porque eles rogaram. E foi eles que perguntaram: o que devemos fazer? O que devemos? O que devemos? Vem de dívida. O que eu deveria fazer? O que eu devo fazer? O que passará a ser dívida se eu não fazer? Que coisa linda. Você imaginar que 3.000 almas, diz o texto, se entrega a Jesus naquele dia. E já na inauguração da igreja, do Pentecoste, 3.000 vidas. Nenhuma precisava de fazer campanha de prosperidade. Porque sem que o pastor pedisse, que nenhum dos apóstolos mencionasse a área financeira, as pessoas pelo Espírito Santo. Por isso que é impossível eu convencer alguém. Eu não posso te convencer a você ter uma mão aberta, a você honrar a obra missionária. Por melhor que eu prego ou por pior que eu prego. É impossível. Porque isso é um dom intransferível. Isso é algo que vem dentro do meu coração. E eu quero orar por você, mas também orar por todos os missionários que estão essa hora no campo missionário.
que perderam o seu sonho, se posso dizer isso. O único sonho que os missionários, muitos que eu conheço, têm é a vida eterna. O único sonho que eles têm é a vida eterna. É acreditar que Deus vai os honrá-los. Que Deus vai dar a eles uma recompensa na vida eterna. Então não sonham mais com um carro bonito, com mega casa. E assim eles, as esposas, os filhos. Por isso que eu acho que não é justo. Acho não. Eu nunca acho nada. Ou sim ou não. Por isso eu creio que não é justo. A igreja do século 21, que vive pedindo oração. As campanhas das igrejas é tudo, a maioria, é em prol de satisfazer o desejo dos congregados. Os pastores estão buscando o desejo daqueles que frequentam aquele templo de pedra. É cura física, é relacionamento, cura do casamento, é causas da justiça que precisam ser anuladas. A pessoa errou a vida toda, agora tem que orar e Jesus tem que julgar o erro da pessoa debaixo do pano. Quando a igreja deveria continuar na essência. As campanhas é de santidade. As campanhas é para que o povo aprenda a amar. A campanha é para que as pessoas aprendam a ser justas. Para que as pessoas aprendam a viver um caráter de Cristo. As campanhas é para que as pessoas aprendam a se doar o que têm. Não é ficar fazendo pergunta, eu dou 10, eu dou 20, eu dou 30. Quando nós amamos, se eu amar uma mulher, eu não preciso perguntar a um homem, eu não preciso perguntar a uma outra mulher o que eu devo fazer para agradar a mulher que eu amo. Porque naturalmente o sentimento em mim vai fazer com que eu faça para minha mulher, sem que o livro não precisa me ensinar. E vice-versa, se a senhora ama um homem, só não precisa perguntar ao homem, ou perguntar a alguém, um professor, um coach ou um mentor, o que a senhora deve fazer, porque esse amor está impregnado. E se você tiver esse amor para a obra missionária, porque esse amor vai partir de uma entrega total a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, Deus vai te honrar, Deus vai manifestar a glória, não vai faltar nada à sua vida, você será suprido, desde o emocional ao material. Por isso, em o nome de Jesus, que esta campanha tenha sido uma bênção na sua vida. Que Deus toque o teu coração. Louvado seja o Senhor. Que hoje esta palavra mova o amor dentro de você. E se não tem, por isso eu digo, receba o dom do Espírito Santo. Vai pedindo, porque o primeiro fruto, quando ele chega na sua vida, o primeiro fruto, Gálatas 5:22, é o amor. Aí você vai entender. Você vai entender. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade, meu Deus, de estar aqui orando pelo seu povo, dando o exemplo da igreja de Atos, que tudo que fez foi por amor ao próximo, porque eles receberam o dom do Espírito Santo, prometido pelo apóstolo Pedro. Ajuda, meu Deus, que todos nós façamos tudo movidos pelo amor, não apenas movido por uma fé de conquista, de que nós receberemos algo em troco daquilo que fizemos. Que haja fé, mas haja amor, e que o amor encabece a fé, porque foi por amor que Abraão fez, foi por amor que Neemias fez, foi por amor que as mulheres fez para Jesus. Fizeram para Jesus, dando seus bens para ajudar ele no ministério dele. E ajudando a si mesmo, crescendo elas, porque elas entendiam o quanto elas foram privilegiadas com a unção de Jesus, as libertando de enfermidades e demônios. Davi fez por amor a uma classe de pobres. O Senhor ensinou, meu Deus, em nome de Jesus, Moisés, que todos aqueles milhares de hebreus e outras nações que com eles estavam, pudessem todos ter tudo em comum. Na verdade, o que acontece em Atos é a repetição que aconteceu, meu Deus, em Deuteronômio 24, versículo 17 adiante. Levante nesta geração um povo apaixonado por missões, porque o tema desta campanha é apaixonado por missões, provocando
o Criador das missões, o Senhor, Pai, a Santíssima Trindade. Ajude-nos a orar, a amar as idosas, os idosos, a amar os órfãos, a amar, meu Deus, quem não tem condições de vida, quem não tem condições de sobreviver, quem está vivendo situações difíceis, Pai. Ajuda a gente a ter misericórdia de todas as pessoas, Pai, que clamam e precisam da nossa ajuda. Todas as pessoas, meu Deus, que precisam do mover da igreja. Há muitas pessoas que precisam, meu Deus, não só do pão de comer, mas precisam de a palavra, o alimento da vida, para tirar delas as dúvidas, o medo da morte, para tirar delas o desespero quando a enfermidade bate, quando o médico traz uma má notícia, para tirar das pessoas o medo do que há de sobrevir sobre elas, porque todas serão guardadas pelo Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, não é por força nem por violência que as pessoas converterão ao Senhor e te amarão, é pelo poder do Espírito Santo. E Pedro vai deixar isso claro em Atos, Paulo vai deixar isso claro. E papai, o Senhor deixou claro que foi por amor que o Senhor deu o seu filho. E o seu filho vai deixar claro que foi por amor que ele deu a sua vida. E as missões, a obra missionária, só pode deixar claro para este mundo deste século que nós somos cristãos genuínos por amor. Porque a Bíblia diz, não adianta dar dinheiro, não é esse o motivo desta campanha. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, verso 2 adiante, se alguém der toda a sua fortuna, der todo o seu dinheiro para os pobres, mas se não tiver amor dentro de si, de nada valerá a oferta, de nada valerá o sacrifício de ter dado dinheiro. Então é possível alguém dar toda a sua fortuna, é possível o Tabernáculo da Trindade fazer a obra missionária com dinheiro, mas não por amor, mas por um idealismo, por uma filosofia, por um credo, por uma satisfação religiosa, por uma satisfação do ego. Por isso, meu Deus, ajuda-nos a não fazermos, ainda que damos tudo, sem que não sejam inspirados pelo amor. A Bíblia diz, ainda que a gente queime o nosso corpo para defender a causa de alguém que está à morte, sem amor, de nada terá valido a pena. Então ajuda, Pai, ajuda a todos que estão comigo nesta oração, a todos que estão comigo nesta campanha. Temos pedido que o Senhor converta o coração dos crentes para serem cristãos, porque de crentes já estamos cheios, mas precisamos de cristãos genuínos. Ajuda, meu Deus e meu Pai, faça algo sobrenatural, ajuda-nos a viver esse espírito de amor do povo de Atos dos Apóstolos, a começar pela minha vida, que eu faça mais, Pai, que eu melhore mais, que eu tenha mais fé para alcançar mais nações, para melhorar as ofertas dos missionários que nós temos abençoados, para abençoar mais gente, para dobrar o número de missões, de nações. Somos 208 nações hoje no mundo. Ajuda-nos, meu Deus. Nós só estamos em 10. Ajude-nos a alcançar, meu Deus, em nome do Senhor. Oh Pai, 10% seria, meu Pai, 24 nações mais ou menos. Mas quem sabe o Senhor nos dá o privilégio de, além de dizimar como missões nos países, nós possamos ofertar e chegarmos pelo menos a 30% das nações do mundo, a 40%, chegarmos a 40 nações, servindo viúvas, servindo crianças, abençoando doentes, enfermos, pobres. Ajuda-nos, ó Deus, é o meu pedido ao Senhor, que esta campanha produza em mim e nas pessoas que querem, e nas pessoas que acreditam nesta oração, que acreditam na inspiração desta campanha. Meu Deus, que possam juntos fazermos como em Atos, levar esse evangelho
desde o Oriente, desde o Japão, a China, aos países árabes, aos países da América Central, aos países da América do Sul. Ajuda, meu Deus, a Ásia, possamos alcançar nações, alcançar vidas, porque, meu Deus, nós não fazemos missões apenas quando oramos aqui, quando alguém ora onde está, mas temos que ir adiante. Podemos levar o evangelho através da rede social, sim, mas podemos ser mais eficazes e de corpo presente. Chegarmos, meu Deus, em nações de corpo presente. Chegarmos em nações não só com a contribuição financeira para prover alimentos, para prover recursos, mas para prover, meu Deus, uma palavra revelada, quebrando maldições daquela nação que chegarmos. E para isso dependemos de recursos. Obrigado pelo privilégio de nos fazer sonhar com missões. E queremos fazer na Índia. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Abençoe todas as crianças nossas, porque sentimos na obrigação esse ministério de cuidar delas nos mínimos detalhes. Abençoe todas elas nos países onde nós estamos abençoando elas. Abençoe os seus pastores, os seus líderes. Abençoe as famílias que adotaram conosco essas crianças, cuidando delas lá, cada um na sua nação. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por cada pessoa que tem ofertado, que tem sacrificado, que tem acreditado nos seus ministérios, nas suas igrejas, porque as suas igrejas fazem missões e mostram. Obrigado, meu Deus, por cada missionário que esse ministério tem sustentado, por cada líder que esse ministério tem sustentado. Eu abençoo cada igreja missionária deste continente. Eu abençoo cada igreja, Pai, cada ministério que tem levado a sério a obra missionária. Não importa onde esteja nesses 5 continentes, eu clamo por cada pastor, por cada missionária, líder de um ministério, que possa passar a ser o alvo nosso, para que esta pandemia nos traga uma grande lição: pregar o evangelho. Porque se a igreja estivesse envolvida em missões, genuinamente, não teria ela sido uma das que fecharam as portas com medo dos seus membros e os seus líderes morrerem com Covid. É sinal de que o Senhor Jesus, o Deus que cura, isso não foi prudência, não foi coerência. Na verdade foi o medo, Pai. Na verdade foi a covardia. Na verdade é porque o Estado passou a mandar na igreja, quando era a igreja que dava ordem ao Estado. Mas eu sei que o Senhor é maravilhoso, há de perdoar os pastores, há de perdoar as igrejas, e esses conselhos de pastores tomarem vergonha e pararem de ficar fazendo reuniões para dar café, para encher barriga de pastor que já não tem onde colocar comida, e fazerem, meu Deus, reuniões de conselho, para fazerem, meu Deus, evangelismo de massa, parar com essa briga da marcha para Jesus. Cada um quer ser o dono da marcha na sua cidade, cada um quer ser dono do projeto. Quem fez esse projeto foi a Renascer. Se faz bem ou não é problema deles, mas foi a Renascer que fez nascer a marcha para Jesus. E se todos que querem fazer se unam a eles e façam na dignidade, na santidade e na justiça, porque a marcha para Jesus, meu Deus, não é, meu Deus, uma coisa da igreja, apenas da igreja, meu Deus, Renascer. A marcha para Jesus é do mundo inteiro, é de todas as denominações. Foi a ideia que tu deste ao apóstolo Hernandes. Então faça com que os pastores agora, após pandemia, as missionárias, todas as denominações se unam em prol de missões, pregar o evangelho, começar dentro das suas próprios templos de pedra, começar a pregar o evangelho sem palhaçada, o evangelho sem show, o evangelho sem mostrar que os cantores são mais importantes que a palavra.
sem mostrar que os pregadores são aqueles que são os responsáveis pela unção, não responsável é o Espírito Santo. Porque se todos nós dermos lugar ao Espírito Santo, as igrejas voltarão à essência. A manifestação dos poderes serão como em Atos 2 que lemos, Pai. Havia muitos sinais, milagres e maravilhas acontecendo todos os dias, porque o Espírito Santo estava sobre os apóstolos e tudo era em comum entre todos, o comunhar das orações, o partir do pão, meu Deus, o comunhar da doutrina. Hoje cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem a sua regra, confundindo a cabeça das pessoas. Cada pastor empina o seu nariz, quanto maior, quanto mais igreja abre, mais arrogante fica. Virou, não é uma convenção, virou uma máfia, um sistema, aonde só se beneficia os que estão coligados ao sistema, os que fazem parte da conivência, os que fazem parte da bajulação dos líderes, os que bajulam, aqueles que ficam escondendo, julgando pecado até dos líderes debaixo do tapete, por causa do benefício dos salários que ganham, das ofertas que ganham, das multiplicidades das igrejas que têm oportunidade de pregar o evangelho, sustentando a sua família a custo do sofrimento, do detrimento, da ruína de muitos que não ouvem o evangelho genuíno, porque o pregador da noite tem que pregar para agradar o que quem convidou, tem que agradar a diretoria para ele levar a oferta, e o pastor, depois da pregação, pedir o povo que compre livro e DVD do infeliz. Ajuda, meu Deus e meu Pai. Não tenho medo, meu Pai, das retaliações, porque o Senhor é comigo. Não tenho medo do que é que vão pensar de mim. Se leões de chacras me cercarão com as suas armas em alguma esquina deste planeta, estou aqui para morrer pelo teu nome e viver pelo teu nome, porque a morte será o lucro, o maior benefício que receberei. Então, se alguém pensa que eu posso morrer como isso, meu Deus, sendo ruim, não. João Batista morreu antes dos 34 anos. Meu Deus, morreu jovem. Então, meu Deus, eu já tenho 57, já passei da hora. Mas que eu pregue a verdade, que eu ministre a unção do Senhor, que eu ministre a palavra, doa quem doer, começar em mim. Se essa palavra me machuca, se cobra de mim mais compromisso, aleluia. Quem ensina deve ensinar por aquilo que faz e por aquilo que aprendeu, para que as pessoas olhem em nós o bom testemunho, não daquilo que dissemos, mas daquilo que nós realizamos. Muito obrigado, Pai. Assim eu oro agradecido ao Senhor, e terminando esta oração, que Deus abençoe a vocês. Todos nós sejamos novas pessoas, para o agrado, para o louvor, para a alegria, a glória, o enaltecimento, a dignidade, porque Ele é merecedor. Pai, Filho e Espírito Santo. Tchau.